Um outro detalhe que esse verso nos ensina: as pessoas quando morrem, elas não vão para o céu. E esse é um ponto que você tem que estar muito atento, porque o que não falta hoje é gente ensinando de quando alguém morre já vai para o céu. Aí muitos dizem assim, ele morreu, mas já foi para a glória, já foi para junto do Pai, já está numa melhor. Não, amigo, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que as pessoas quando morrem, elas ficam mortas. Mortas até a ressurreição. Haverá duas, disse Jesus. Lá em João 5, 28 e 29, ele chamou de ressurreição da vida e ressurreição da condenação. E essas duas ressurreições que haverá, elas estão separadas por um período de 1000 anos. Então, quando Jesus voltar, acontecerá a primeira ressurreição, que é a dos salvos. Então, Cristo volta para entregar a recompensa. Não é que a pessoa morreu e foi para o céu. Se a gente morresse e fosse para o céu de imediato, ele voltaria para fazer o quê? Se as pessoas já estão lá. Se a recompensa já foi dada. Você está entendendo? Então, essa primeira fase do juízo, ela termina antes da volta de Cristo, porque lá vai ser dado o galardão. Agora vem a segunda e a terceira fase, que vamos estudar a partir de agora. Antes, porém, sim, meu amigo. Pastor, no Monte da Transfiguração... Iago. Isso, Iago. No Monte da Transfiguração apareceu para Jesus Moisés e Elias. Onde é que eles estariam? Eles já estão no céu. Eles já estão no céu. Eles já. Então veja, a regra geral é: todo mundo que morre está morto e inconsciente, o sono da morte, até a volta de Jesus. Há exceções? Há, mas as exceções são dadas na Bíblia. Então qual é a exceção? Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou. Elias, que foi levado numa carruagem de fogo. E Moisés, a quem Deus ressuscitou. Tem mais um grupo. Você se lembra que a gente leu aqui que quando Jesus morreu lá em Mateus 27, o véu rasgou-se de alto a baixo, e quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam também ressuscitaram? Então nós temos a informação bíblica de que Moisés, Elias e Enoque já estão no céu e um grupo que ressuscitou com Jesus. Mas não dá nome de ninguém, só diz que é um grupo de santos. Esses já estão no céu. E todos os outros mortos não estão. Então, a exceção, a Bíblia diz para mim, que eles estão lá, certo? Rogério. Pastor, queria aproveitar esse gancho e eu trago uma pergunta de Campos do Jordão. Eu tenho 3 amigos católicos que me procuraram, sabendo que eu viria, e eles falaram que se eu tivesse a oportunidade para eu trazer essa pergunta para o senhor, porque eles têm a dúvida nessa questão da morte, porque eu falei para eles de Tessalonicenses que, tocada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. E eu tinha dito para eles que eles estão num sono profundo, que eles não foram para o céu, eles estão aguardando o juízo. E eles me perguntaram, mas onde estão? E essa é a pergunta que eu trago para você, porque eu expliquei para eles, mas eles querem um melhor embasamento aí. Eu vou dar 2 textos que podem ajudar. O primeiro deles está aqui em Gênesis, né? Você tem na criação, olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe sobrou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto ensina para nós que nós temos uma alma ou que nós somos uma alma. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Então, quando Deus nos criou, Ele juntou o barro ao fôlego de vida. E aí nasceu a alma vivente. Então, a expressão alma, como é comumente compreendida na cultura brasileira, ela é totalmente diferente do conceito bíblico. Alma é uma pessoa, e não esse conceito etéreo que os brasileiros têm de algo que se separa do corpo na morte. Por quê? Porque esse conceito, ele vem do platonismo. Lembra que Platão ensinava a dualidade? Você tem um corpo que é mau, a alma que é boa, e na morte a alma se liberta do corpo. Isso é dualismo platônico, isso não é Bíblia. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então quando fomos formados, Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida. O que é fôlego de vida?
é essa consciência que a gente passa a ter. Então, essa capacidade de raciocinar, de amar, de escolher, essa consciência é o fôlego de vida. Agora vamos para o segundo texto. Eclesiastes, capítulo 12. Dê uma olhadinha no verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. O que acontece na morte? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, na criação do homem, juntou o espírito mais a matéria, deu alma vivente. E na morte, a matéria volta para o pó e o espírito volta para Deus. O que é o espírito que volta para Deus? É a centelha de vida que Deus coloca na matéria. Mas essa centelha de vida, chamada aqui de espírito, ela não é consciente. Ela não pode existir fora do corpo. E uma boa ilustração para isso é pensar em uma lâmpada como essa que nos ilumina agora. Você, para ter essa luz, precisa de duas coisas. Primeiro, de uma lâmpada. Segundo, de uma fonte de energia. Então, a fonte de energia não ilumina. A lâmpada sem a fonte de energia também não ilumina. Só funciona se houver as duas coisas. Assim é a alma. Então, quando a pessoa morre, não existe mais alma. Não existe mais nada consciente. A centelha de vida volta para Deus, no sentido que Ele vai pôr de novo na ressurreição e vai acordar a pessoa, e o pó volta para a terra e com alguns anos ele vai desaparecer. Então é isso que acontece na morte. A minha caminhada de tantas perguntas se originou a partir disto. Eu fui em uma palestra da tricotomia, na tricotomia, corpo, alma e espírito. E eu perguntei para o palestrante que eu tinha dúvidas com relação a isso. Porque eu falei assim, olha, na minha concepção, o espírito vai voltar para Deus, o corpo vai tornar ao pó, e nós somos a alma, né? E ele falou, não. Eu falei assim, então me explica. Ele falou assim, você nunca vai entender. E a partir daí começou a minha caminhada, né? Então, eu acredito nisso, não sei se o senhor se é isso mesmo, né? Mas eu tenho a consciência que nós somos uma alma. Sim, isso é o que a Bíblia está ensinando, isso aqui, né? É apenas um invólucro. Não, a Bíblia ensina isso, né? Então, se a gente quiser ser bíblico, a gente tem que crer nisso. Agora, se eu quiser outras teorias, aí eu posso me embasar na filosofia, eu posso ir para a cultura grega, posso ir para o espiritismo, aí os conceitos serão diferentes. Mas se eu quiser ser bíblico, eu preciso crer nisso aqui. Ok. Então vou descer. E quanto ao ladrão na cruz, ao lado de Jesus? Quanto àquela afirmação de Jesus que ele estará com ele? Não foi ali um julgamento? Bom, esse texto, ele dá margem para duas interpretações, né? E outro dia alguém perguntou de um outro texto e eu disse que a gente, quando tem um texto difícil, foi sobre Colossenses 2,16, né? Acho que o Jerônimo tinha perguntado. Quando a gente tem um texto difícil, a gente tem que analisá-lo à luz dos textos fáceis. A gente chama isso de analogia da fé. Eu pego um texto difícil e eu olho para tudo o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Então, esse é o significado do texto. A isso chamamos analogia da fé. Então, nas palavras de Cristo para o ladrão, foram assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, a gente põe a vírgula onde? Não importa, porque no grego não tem vírgula. Então, eu não posso fazer um exegese desse texto, um estudo desse texto, à luz das regras gramaticais da língua portuguesa. Isso não tem lógica. Eu, para mim estudar a Bíblia, tenho que estudar as regras gramaticais da língua grega, hebraica e aramaica. Então, no grego, você não tem vírgula. Então, o que Jesus disse? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É lógico que é a segunda opção. Em verdade eu te digo hoje. Eu vou dizer uma verdade para você agora. Você vai estar comigo no paraíso. Agora, por que essa é a lógica e a correta? Porque Jesus não foi para o paraíso na sexta.
Jesus foi sepultado e ficou 3 dias na sepultura. Ele ressuscitou no domingo e disse para a mulher, para Maria, né? Não me toques, eu não fui ao Pai. Então, se alguém acha que o ladrão foi para o céu na sexta-feira, junto com Jesus, está contrariado, porque Jesus disse, eu não fui ao Pai. E ele não foi para o paraíso na sexta. Então, ele teria mentido para o ladrão. Você vai hoje, mas depois ele não foi. Ou então o texto não é assim. O texto é, em verdade, te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E quando é que você vai estar? Quando chega a hora de você ir. Quando todo mundo for. Então, o que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos? Eu li um texto que ajuda, né? Jesus volta e então vai ser dada a recompensa. A pessoa morre e vai para o pó da terra. Então, o ensino geral da Bíblia é que a recompensa não é imediata. Eu compreendi, mas o senhor não explicou. Ele vai ou não vai para o paraíso? Foi ali um julgamento ou não? Porque ele afirma, estarás comigo no paraíso. Sim, e ao que se sabe irão ao paraíso os salvos. Ele vai para o paraíso. Foi uma afirmação de Cristo, né? E a afirmação de Cristo veio com base numa decisão que ele tomou. Então, mesmo se dá hoje. Quem é que vai para o paraíso? Quem confessa Jesus como ele confessou. Ele pediu, né? Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Né? Então, Jesus deu a ele a certeza de salvação nos últimos momentos da vida dele. Né? E a condição que ele teve para ser salvo é a mesma nossa. Crer em Cristo como Salvador pessoal. Aceitá-lo como Rei, né? Ele aceitou como Rei, né? Quando vieres em teu reino. Ou seja, o Senhor é Rei. Eu quero fazer parte desse reino. Tá bom, você vai, né? E veja que a obra de Cristo começou no coração dele quando Jesus começou a tratar as pessoas ali, já na cruz, né? Ele foi vendo o comportamento de Cristo. E diferente do outro ladrão, que ficava zombando e criticando, ele chegou a dizer para o outro, escuta, você não está vendo que nós justamente estamos aqui na cruz porque nós somos ladrões? Mas esse aí nenhum mal fez. Olha o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. Extraordinário, né? É o Espírito Santo trabalhando. E sabe qual é a regra do céu que ali se cumpriu no Calvário? Só o amor desperta o amor. Essa é uma regra do céu. Só o amor desperta o amor. É por isso que Paulo vai ensinar assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro.